Bom dia, pessoal, tudo bem? Como nós tínhamos combinado já dentro de sala de aula, ficou de eu estar gravando, para vocês aí a aula de cartografia, tudo bem? Não só cartografia, mas geografia do Paraná também. Então, desde já eu adianto para vocês que aqui já estou mandando a aula de cartografia para vocês. Geografia do Paraná, vou pedir um pouquinho de paciência também, tá? Para vocês, porque eu quero incrementar mais algumas coisas, algumas novidades dentro dessa aula, algumas atualizações também. Então, ela vai demorar um pouquinho mais para sair, mas eu espero que em breve eu consiga já estar mandando para vocês. Eu aviso, para vocês, ok? Por intermédio da Érica, que muito gentilmente nos ofereceu para poder estar transmitindo a aula para vocês também, tá? Bom, vocês podem ver que ali está escrito geopolítica, Na verdade, gente, essa aula aqui de geopolítica eu dei ela dentro de sala de aula, só que infelizmente, naquela ocasião ali, foi 2 aulas extras que nós tivemos, tá? E naquele dia estava chovendo, Não estava tão forte, mas deu uma chuva e poucas pessoas foram, Se eu não me engano, tinha 3 ou 4 alunos dentro de sala de aula, tá? Então, esses slides que eu estou mandando para vocês aqui, eu gostaria que vocês então dessem uma lida nele com carinho, Na apostila também com carinho, fosse pesquisar também a fundo, Faz ali um plano de pesquisa, o que é geopolítica? A geopolítica é isso, Tem muita aula no YouTube também interessante, tá? Muitos professores muito bons, ok? Dando esse tipo de aula, tá? Doutores, inclusive. Então, esses slides que eu vou passar para vocês aqui, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada a fundo, tá? Porque foi uma aula que nós aplicamos lá dentro de sala de aula, geopolítica, ok? Movimentos separatistas e tensões, que são os vários movimentos separatistas, Grupos que são esses movimentos separatistas? Resumindo, são grupos grupos dentro de uma nação que hoje já é considerado um país-estado, uma nação independente. Exemplo, a Espanha, ou Espanha, França, enfim, que tem grupos ali dentro que eles não se identificam com aquela cultura daquele povo dominante, no caso dos espanhóis. Então, os Países Bascos, quem compõe os Países Bascos são os povos bascos, um povo que ele não se identifica com a cultura espanhola, e eles querem o quê? A independência dentro desse... Eles querem um país deles próprio, só que o território deles está dentro do território espanhol, junto com o território francês, na fronteira ali. Então, aí começa todo o tramite, começa todo a geopolítica, aí começa, todas as questões, todos os fenômenos e as complexidades envolvendo todo o processo de tentar a separação, o outro país não querer, enfim, tá? Então eu gostaria que vocês pesquisassem os Países Bascos, tá? Catalunha também, que é muito importante, ok? A Catalunha é a cidade da Espanha, aliás, a cidade não, desculpa, uma região da Espanha, no nordeste da Espanha, aonde a principal cidade é Barcelona, ok? Olha só, uma das regiões mais ricas da Espanha, Então até ali tem a foto da torcida do Barcelona querendo a independência da Catalunha da Espanha, porque eles consideram catalães e não espanhol. Nós temos a Crimeia também, ok? Uma região que ela está, a região da Crimeia ali, ela está próximo à Ucrânia e Rússia, ok? Aqui, olha só, Aqui nós temos cadê? Opa, cadê o mouse aqui, gente? Aqui, olha só, a Crimeia tá aqui, Tá bom? E aqui são outros movimentos separatistas, que eu gostaria que vocês pesquisassem também. Os povos curdos, que é o maior povo do mundo, A maior cultura do mundo sem um país fixo, tá? Estima-se que mais de 7 milhões de pessoas compõem os povos curdos. Chechênia, ok? Entre Rússia e o Cazaquistão. A Caxemira, entre Paquistão e Índia. Faixa de Gaza, entre Cisjordânia e Israel. A Guerra das Coreias, que separou as Coreias, Coreia do Norte, e Coreia do Sul. Ok? Guerra do Vietnã, região do Tibete na China também, Hong Kong, então são vários, Taiwan na China, então são vários movimentos separatistas aí, ok? Bom, agora vamos falar de cartografia. A cartografia, gente, primeiramente, o que é essa cartografia aí?
Tá? A cartografia ela é a ciência que estuda a representação gráfica dentro da superfície terrestre. Então ela vai ser assim, a cartografia ela já se especializou tanto que hoje em dia ela faz sim, logicamente, parte da geografia, mas ela já se considera uma ciência independente da própria geografia, ok? Então a cartografia, né, ela é a ciência que estuda a representação gráfica, ok? Em gráfico, em desenho da superfície terrestre. E o produto final dela é o mapa, ok? Então a cartografia ela serve para produção, utilização e estudo dos mapas, que é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Porque não é fácil transmitir todas as informações que nós temos na superfície terrestre, na forma do planeta Terra, né? Aquela forma do planeta Terra esferoidal, com sendo achatada nos polos, né? A inclinação da Terra também e o achatamento natural da Terra nos polos, isso dificulta muito passar essas informações de forma precisa. A dificuldade é passar de forma precisa, tá? Então dificulta muito em passar de forma precisa para o mapa. Porque, nossa, professor, mas errou 1 centímetro. Né? Errou 1 centímetro no mapa. Agora imagine que você é um marinheiro, você é um navegante. Esse 1 centímetro no mapa, né, ao você olhar ele no mapa, ele pode te jogar a 800, 1000 quilômetros de distância do seu destino. Ok? Ao invés de você descobrir o novo caminho para a Índia, você acaba parando no Brasil, né? Então é mais ou menos isso aí, entendeu? Que tem essa dificuldade de buscar fidelidade, de representar de forma mais fiel possível o que está no planeta Terra para o mapa, né? Quando eu falo mapa, para uma superfície plana, ok? Vamos voltar aqui então. Então, a cartografia, os primórdios da cartografia, ela surge lá no século I, com Ptolomeu, tá? E o Ptolomeu, ele traz pra gente a teoria do geocentrismo. Geo, né? Olha só, geoterra aqui, ó. Geoterra, ok? Centrismo, né? Centro, a Terra era o centro do universo. Ok? Pensa, naquela época... Nossa, professor, mas ele pensava isso sim. Imagina, naquela época você não tinha aparelhos tecnológicos, você não tinha lunetas, não tinha nada. Apenas o olho, né? Apenas os olhos para estar observando os astros. E você olha para o céu, você vê as estrelas, aqueles pontinhos lá em cima, lá longe. A lua também, né? O sol, aquela bolinha lá longe. Então, obviamente, você vai imaginar o seguinte: nós aqui, né, onde nós estamos aqui, é um espaço muito maior do que o sol. É um espaço muito maior do que a lua. Como é que está pequenininho, né? Então aqui, onde eu estou, é o centro do universo. Você observando o planeta Terra no olho nu, dá a falsa impressão de que tudo gira em torno da Terra, né? Você olha para o céu e dá um 360. A Terra é o centro do universo, o geocentrismo. Só no século XV, aliás, XVI, com o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, que eles trazem para nós a teoria do heliocentrismo, na qual hélio, Sol, centrismo, centro. Agora já não é mais a Terra, agora é o Sol que é o centro do universo. Por quê? Já tem conhecimento de que o Sol é maior do que a Terra. Graças às grandes navegações, os marinheiros eles utilizavam muito lunetas, né? Uma espécie de microscópio, né, menor. De telescópio menor, ok? Mas de longo alcance. Então, eles usavam, né, para estar observando as terras, né, que se avistavam ao horizonte. Bom, ao também pegar essas lunetas e observar os astros, né, observa que o Sol ele já tem um tamanho muito maior. Então, o Nicolau Copérnico e o Galilei, por meio dessas lunetas, né, e depois, posteriormente, o desenvolvimento das técnicas e tecnologia da época, obviamente, surgem os telescópios, ele traz para nós, né, a teoria do heliocentrismo, de que agora o Sol é o centro do universo e não mais a Terra. Tá? Então agora é o Sol e tem vários planetas, porque com essas lunetas, esses telescópios já conseguem ver os planetas, né? E os astros, né, os demais astros, e consegue ver que eles, né, estão ali em volta do Sol. Mas por quê? Eles conseguiam ver apenas os planetas, né, que estão, né, no mesmo sistema solar do planeta Terra.
com né, a qualidade e a potência, né, daquelas ferramentas da época de observação. Ok? Isso do século XVI, né? Olha só, do século I, Ptolomeu, para o século XVI, 1.600 anos durou a teoria do geocentrismo, né? Depois, né, veio o heliocentrismo. Já no do século XV, tá? Aqui século XVI, né, na verdade, mas do século XV ao século XVI, as grandes navegações ela têm um aperfeiçoamento de instrumentos de navegação, para reforçar tudo isso que eu falei para vocês, né? Agora aqui, já no século XXI, é que nós temos os conceitos atuais. Na verdade, assim, no século XX, né, nós tivemos um grande avanço, principalmente com as grandes revoluções industriais. Lembra da aula de geografia industrial, né, e globalização? A partir de 1960, nós temos um avanço das técnicas no mundo, das tecnologias no mundo. Né? Então, você já tem o conceito de terceira revolução industrial, a revolução dos meios técnicos, científicos e informacionais. E com eles vêm as tecnologias avançando, ou seja, satélites, né? GPS, enfim. Então, os satélites, computadores modernos, sistemas de softwares, né, de última geração, nos trazem imagens tridimensionais, as famosas 3D, né? De toda a superfície terrestre e imagens detalhadas do planeta Terra. Neste exato dia que eu estou gravando essa aula, acabo de assistir o jornal e venho gravar a aula, estava passando, né, um foguete que decolou lá nos Estados Unidos. Eu não lembro qual cidade que foi, né, mas lá no campo, né, da NASA. E a missão deles era o seguinte: ir para Marte para tentar achar formas de vida em Marte, né? Então, quer dizer, vai ser uma missão de que as sondas espaciais ficarão, né, muito tempo lá, né, até tentar achar vida, alguma coisa do tipo, tá? Enfim, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha como que a tecnologia já, né, ela evoluiu. Agora, nós não somente achamos, né, não é mais o achismo, não é só observar. Agora é ir até os planetas, né? Marte, principalmente, né, que as pessoas já estão indo lá, na Lua, o homem chegou lá, né, em 1964, se não me engano. Então, a exploração ela fica mais intensa, né, com o avanço das tecnologias e permitindo, principalmente se você for ver os meios de transporte, né, construir foguetes, né, ônibus espaciais que chegam até a Lua, tá? E é dentro dessas novas tecnologias que surge o famoso sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? Ele é o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visa a representação e coleta de dados da superfície terrestre. Ou seja, quando eu falo em dados, estou falando de números, de informações, tá? Troca essa palavra por informações da superfície terrestre. Ele coleta essas informações, né? E essas informações que são coletadas por meio de satélites, né? Por exemplo, ela é jogada no sistema de software computacional e instantaneamente eu tenho um mapa ali. Então vamos supor assim, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, né? Ele tem o seu satélite, tá? Que se eu não me engano o satélite ele é indiano ou chinês, que ajuda o INPE. Então esse satélite ele vai captar os focos de incêndios que estão ocorrendo na floresta amazônica. Captou os focos de incêndio, ok? E vai conseguir o quê? Pegar os dados, né, os números de focos de incêndio que tem ali, qual região da floresta amazônica que tem mais focos de incêndio, jogar isso, né, dentro de um sistema computacional. Hoje nós temos aí o ArcGIS, FieldCartoon, outros programas, né, mais avançados, né? É um pouquinho difícil mexer com esses programas aí, né? E eles jogam esses dados, essas informações nesses programas, né, de dentro do mapa. Então, daí você já tem um mapa. Olha, o foco de incêndio está tendo ali na região sul da floresta amazônica, próximo da fronteira, da divisa do Acre, né, com a Amazonas, né, próximo ali, né, ao norte do Mato Grosso, que é o sul da floresta amazônica. Então, você tem todas essas informações mais detalhadas, ok? Por isso que esse sensoramento remoto ele é utilizado pelas Forças Armadas, né, por instituições, né, instituições nacionais renomadas, como o INPE, por exemplo, né? Você pega o IAPAR também, Instituto Ambiental do Paraná, né? O IAP, que é da agronomia, né? Então ele é utilizado também pela agronomia,
para estar mapeando também as fazendas, fazendas enormes aí, tem que ser mapeada desse jeito, né? Pela própria geografia também, tá? Por exemplo, lembra daquele mapa que eu mostrei para vocês, da ilha de calor dos problemas urbanos? Tinha um mapa térmico, né? E onde era mais vermelho a gente conseguia localizar que eram as cidades. Ou seja, né, a geografia também ela pode utilizar, porque ela vai pegar as temperaturas ali, jogar nesse sistema e jogar no mapa. A temperatura são dados, informações, né? Movimentos da Terra, gente. Ok? Vamos lá então, olha só, a Terra tem dois movimentos. Primeiro é a rotação, que ela gira do eixo, né, oeste para leste. Então aqui nós temos o oeste e aqui o leste, tá? Ela gira daqui para cá, fazendo esse movimento aqui, ok? Então aí nós temos, né, esse movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, nós chamamos de rotação, ok? Que em média, né, para arredondar é 24 horas ou, né, para ser mais preciso, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Olha só, 23 horas, 56 minutos, esse pontinho aqui é de minutos. 4 segundos, quando tem dois tracinhos aqui, é segundos, tá? Isso equivale a um dia e uma noite, ok? Bom, mas professor, qual que é, né, como é que eu poderia explicar para vocês? Somente gira em torno dela mesma? Não, isso aí somente tem um dia e a noite? Não, tem muito mais do que isso, pessoal. Por exemplo, só o fato de ter um dia e uma noite, na qual a noite é a face da Terra que vai ficar de costa para o Sol, né, do outro lado do Sol, né, e a parte que está de frente para o Sol vai ser o dia, né? Aí a Terra vai girando, né, onde era noite vai ser dia, onde era dia vai ser noite. Isso influencia no equilíbrio da temperatura, no equilíbrio térmico do planeta Terra. Influencia na iluminação, tá? Vai ter um dia e uma noite. Influencia na temperatura. Mas pensa comigo, imagina se a Terra parar de girar. A parte que ficar exposta para o Sol vai superaquecer. A chance de ter formas de vidas ali, num ambiente tão quente, são remotas, né? Rios irão secar, ok? Plantações, né, que depende também da noite para realizar a fotossíntese, irão morrer. Então as formas de vida, né, vão sofrer muito com isso. Se acontecesse isso, né, obviamente não vai. A parte que ficaria voltada para a noite, ela não receberia o calor do sol. O que aconteceria? Ela congelaria, né? Também as condições de vida seriam remotas, porque o frio seria intenso. Tá? Então, essa rotação da Terra, ela permite que nós tenhamos dia e noite em ambos, né, os hemisférios, tanto no Ocidente quanto no Oriente, ou seja, mantendo o equilíbrio térmico do planeta Terra. Okay? Isso garante também a umidade do ar, porque a hora que o Sol, né, ele refletir ali sobre a vegetação ou sobre a água, nós vamos ter evaporação ou evapotranspiração. No caso, quando o Sol incide sobre a vegetação, nós vamos ter a evapotranspiração, e sobre a água, a evaporação, né? Esse movimento de rotação é que garante para nós os ventos, ok? Os ventos que são responsáveis por trazerem massas de ar, e as massas de ar elas vão poder ser quente e fria, né? E elas vão ter características quentes, úmidas ou secas, vai de acordo com a localidade, tá? Dentro desse quesito, a dica que eu vou dar para vocês aqui, e anota aí que é muito importante, é uma dica preciosa. Quanto mais próximo da linha do Equador, olha só, mais quente. A linha do Equador está passando aqui, tá bom? Mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo dos polos, mais frio a temperatura é, tá? Então esse movimento de rotatividade, de rotação da Terra, é que garante os ventos. Sabe quando você está lá no carro, né, e tá calor pra caramba, e daí você coloca... Não pode, né, você vai lá e coloca o bração para fora. Aí o vento não está contra, né? No caso da Terra é a mesma coisa, né? Os ventos, né, normalmente eles vão girar, olha só, nesse sentido aqui, ó. É os ventos chamados ventos alísios, né? Ok? E daí nós vamos ter as forças de Coriolis. A força de Coriolis nada mais é do que os ventos que partem do Trópico de Câncer ou do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador, tá? Em direção à linha do Equador, porque aqui na linha do Equador é onde a Terra, né, ela está girando com maior intensidade, ok? Bom,
Essa rotação da Terra também é que garante para nós as correntes marinhas, né? E influencia as formas de vida do planeta Terra também, né? Como assim influenciando as formas de vida do planeta Terra? Devido a tudo isso aqui que eu falei. A iluminação, a temperatura que mantém o equilíbrio térmico do planeta Terra, a umidade, que daí essa umidade ela vai ser umidade, nós temos que lembrar que o que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de vapor contida no ar, ok? Uma hora que essa quantidade de vapor contida no ar ela fica mais pesada do que o ar, devido à força da gravidade, ela vai cair em forma de chuva, que são as precipitações, né? Então essa umidade ela garante também as chuvas que abastecem, né, os rios, mares, açudes, né, plantações, enfim, garantindo as formas de vida da Terra, tá? Bom, e nós temos um outro movimento que é a translação. A translação é a volta do planeta Terra agora em torno do Sol. Se a rotação é o giro da Terra em torno dela mesma, a translação é a volta do planeta Terra em torno do Sol. 365 dias, 5 horas e 48 minutos, para ser mais exato, o chamado ano tropical, ok? Lembrando que a cada 4 anos, né, às 6 horas, ó, aqui sobrou 6 horas, faltou 6 horas, né? Olha só, 365 dias, 6 horas. Não sobrou 5 horas e 48 minutos, mas eles arredondam para 6. Então, não sobrou essas 6 horas aqui? A cada 4 anos, concorda comigo que eu vou ter 4 vezes 6? 4 vezes 6, 24. Ou seja, 24 é um dia, né? Então, a cada 4 anos, as 6 horas que sobraram dão origem a um dia a mais no calendário, que daí é chamado de ano bissexto, né? Por que ano bissexto? Porque daí é aquele ano, que inclusive é esse ano aqui, ele vai ter 366 dias. Ou seja, 366 dias. 2 6 aqui. Portanto, nós chamamos de ano bissexto, ok? Bom, gente, só para fazer uma ressalva aqui, o meu celular ele não armazena muito, tá? Já estou em 22 minutos de vídeo. Pode ser que eu acho que até chegar aos 30 minutos ele pode travar. Eu não sei quando vai travar, eu vou dando aula para vocês, tá? E daí se travar, eu faço uma segunda parte, ok? Mas daí não vou editar, ok? Aí eu faço primeira parte, segunda parte. Bom, conceito de cartografia, como eu disse para vocês, é a ciência que estuda a representação gráfica da superfície terrestre e vai ter o produto final como um mapa. Dentro da cartografia, nós temos várias formas, né, de estar representando o planeta Terra no mapa, ok? Que nós chamamos de projeções cartográficas. O que são projeções? É a maneira com que é feito os mapas, tá? As principais são a cilíndrica, que é esta aqui, uma espécie de cilindro aqui, a cônica, tá? E a azimutal. Então, lembra que eu falei que o mapa ele visa, né,